Dia Nordeste. Tom Barros. Pois é, estamos de volta, são 8 horas da manhã, 43 minutos. Vamos ter a alegria de conversar com a economista, com a palestrante, com a colunista Ana Alves. Bom dia! Bom dia, Tom Barros. Tudo bem com você? Tudo bem, hoje eu estou sozinho. Daniela de Lavoro não está aqui, mas amanhã ela estará. Ana Alves, estou impressionado. Tomara que ela não esteja gastando dinheiro, né? Tá meio difícil. Oi. Ana Alves, é o seguinte, eu estou impressionado com essa matéria. A caderneta de poupança apresentou fuga recorde com resgates líquidos descontados dos depósitos. 33 bilhões de reais. Numa leitura simples, quem é que está tirando o dinheiro? Quem não tem. Porque o cara que bota numa reserva, ele está lá. Se ele não tem mais para sobreviver, ele vai indo buscar na reserva. 33 bilhões. Que leitura se faz de uma situação assim? O que a economia brasileira pode pensar quando houve uma época que a caderneta de poupança era o símbolo maior deste país, com todos os estímulos possíveis para o camarada recolher seu dinheiro lá? O que está havendo, Ana? Tom, na verdade, essa notícia saiu ontem, né? Que o Banco Central identificou que teve um recorde de retiradas de valores da poupança, cerca de 33 bilhões, como você disse. Isso foi, para vocês terem uma ideia, a maior retirada líquida, né, em relação ao que entrou e o que saiu, com saldo negativo, ou seja, é como se tivesse retirado mensalmente, né, no valor maior desde 1995, quando a caderneta de poupança ainda era um dos únicos investimentos, né? Então, na verdade, o que significa isso? Que, como a gente vem falando, a questão de crédito, operações de crédito, é muito voltada da seguinte forma: se eu não tenho dinheiro, o banco vai e me empresta, certo? E cobra uns juros por isso. Se eu tenho dinheiro, eu aplico, seja na poupança, em algum outro investimento, e recebo juros por isso. Então, quando existe um desencaixe desse dentro da poupança, significa que realmente as pessoas retiraram esse valor, né? E isso demonstra uma necessidade provável das pessoas em relação a esse recurso. Isso é muito explicado, Tom, pelo momento da economia hoje. Né? A gente percebe que a gente tem um cenário onde o endividamento está muito alto, como a gente já comentou aqui também, e vem de acordo com o momento mesmo de necessidade de pagamentos de dívidas, né? Então, a primeira sensação é que as pessoas realmente estão tirando para quitar algumas dívidas ou pagar as contas de início de ano. Eu sei. Agora estou assim sem entender, porque, por exemplo, eu estava vendo uma matéria muito interessante de que na época da crise da pandemia, aquele momento difícil que o mundo todo passou, o Brasil fez o contrário, bateu um recorde de captação de poupança naquele período. E agora, quando nós saímos daquela crise sanitária e vamos para uma vida mais regular, as pessoas estão tirando o dinheiro da poupança numa inversão. Eu não consegui entender como foi aquilo. Agora, a minha pergunta é: o governo está errado em não valorizar a poupança, em dar um rendimento um pouco melhor para que as pessoas mantenham o dinheiro da poupança? Quando houve uma época que o estímulo era poupar neste país, tinha nome de poupança que eu nem sabia. Era, deixa eu ver se eu tinha Domus, né? Como era? Tinha aquela não sei o que da Caixa, vem pra Caixa você tem. Era tanta coisa, tanta poupança. Eu vou falar de uma, mas que não é do meu tempo, a poupança Bamerindos, tu lembra? Lembro demais. Não, mas todo banco tinha poupança, não era? Continua numa boa, poupança Bamerindos. É verdade. Então, de repente, mudou esse cenário e não há como valorizar a poupança, porque você perde. Olha, eu estava vendo aqui, Ana, aí você pode explicar melhor. Você tem o ano para calcular. Então, quando você faz o ano todo o levantamento de quanta poupança rendeu e quanta inflação aconteceu, você está perdendo dinheiro colocando na poupança. Como é que pode ter o nome de poupança se você está perdendo dinheiro? Que contradição é essa, não é? Na verdade, aí tem muitas questões envolvidas, né? Primeiro é o seguinte, agora, como existem outras formas de rentabilidade,
e aí a poupança acaba perdendo mesmo. A gente vê que, historicamente, você não teve ganho real. O que seria esse ganho real? É o rendimento acima da inflação, né? Que é o que se espera de qualquer investimento. Acontece, Tom, que quando a economia, as pessoas começam a tirar dinheiro de investimento, podem ser vários motivos. Entre eles, a questão que a gente sabe atual, que é o próprio endividamento, necessidade de dinheiro, mas em momentos de crescimento da economia, também pode ser que as pessoas estão tirando para investir, para comprar, para fazer circular a economia como um todo, que seria benéfico, né? Então, a economia acaba ficando travada também quando a gente tem aplicações que têm um rendimento muito alto por conta da taxa de juros e sai o dinheiro do mercado. Saindo o dinheiro do mercado, a economia não gira e a gente começa a ter quadros de recessão. Mas o cenário atual é que esse recurso tem sido direcionado para questões de endividamento, desses pagamentos, né, de dívida, que, por exemplo, se a pessoa tem uma dívida no cartão de crédito, como a gente comentou na semana passada, é muito melhor, se ela tem um dinheiro na poupança, tirar esse dinheiro para pagar o cartão de crédito do que manter na Isso, poupança, já que os juros exatamente. do cartão de crédito são altíssimos. É. Mas é um recorde assim significativo, né? Isso também Então não as pode. pessoas podem também estar tirando da poupança para outro investimento, Pronto. né? Então assim, Era exatamente o que eu ia perguntar. Era exatamente o que eu ia perguntar. Você tira da poupança para um outro investimento. Claro, se eu estou tendo um prejuízo na poupança, por que, que eu vou deixar o meu dinheiro na poupança? Você disse, eu acho que foi no programa passado, que a gente pode fazer um investimento com pouco dinheiro. E fazendo. Foi até o valor, não sei se foi R$ 30. Quanto foi que você falou, Ana? foi isso mesmo, R$ 30. isso mesmo. Então, por que, que eu vou deixar o meu dinheiro na poupança se não está dando nada? Agora, minha pergunta é: o governo utiliza esse dinheiro da poupança para vários financiamentos, não é isso? Casa Exatamente. própria, o que é mais? Tem linhas de financiamento de habitação, de capital de giro mesmo, né? Utilizado para recursos até do fundo de garantia também são utilizados. Ele realmente utiliza e cobra juros por isso, né? Aí Na que você quer medida em chegar, que, né? na medida em que vai havendo esvaziamento deste setor, como o governo vai poder agir para continuar financiando essa área, já que o dinheiro da poupança vai sendo esvaziado na medida em que os saques vão acontecendo? Vai ficando, na verdade, com um dinheiro mais caro, né? Então, assim, provavelmente o que vai acontecer é que para quem vai comprar uma casa própria, né, os juros também vão estar maiores do que esses que seriam subsidiados com esses recursos. Mas é exatamente por isso que essa notícia é tão importante, sabe, Tom? Porque por ser significativa essa retirada, você acaba esvaziando um pouco os cofres públicos no sentido de novos empréstimos ou coisa parecida. Então, é um momento da economia que está delicado, até por início de um novo governo, com muitos desafios, que a gente sabe muito bem. Então, o mercado vai reagindo, e esse é um dos cenários que acaba acontecendo. Com relação à parte de reação, tem algum segmento que está rendendo bem hoje, que vale a pena o investidor médio ir atrás e a procura? Tem? Tem sim, Tom. Na verdade, sempre que a taxa de juros, né, do Banco Central está alta, ontem mesmo foi refeita as previsões de taxa de juros, e a previsão de manutenção de taxa de juros desse ano está em 12,5%, com uma previsão de inflação no ano de 5,78%. Isso significa que, com a taxa de juros alta, isso acaba sendo um estímulo para quem quer investir, porque vai ter uma rentabilidade relativamente significativa, né? Então, a gente tem ainda aqueles quadros que a gente tem comentado, tipo LCI e LCA, que são investimentos a médio prazo, né, no mínimo 180 dias, e que tem uma isenção de imposto de renda e tem uma rentabilidade boa. Agora, se você quiser uma coisa mais imediata, você tem que buscar outros fundos. Os fundos de renda fixa é que, no momento, ainda são os mais atrativos. E, de fato, realmente a poupança ficou muito distante. Só para você ter uma ideia, em 2022, depois de muito tempo, é que ela teve um rendimentozinho 2% acima da inflação. Então, para quem deixa um dinheiro aplicado ali o tempo todo, você acaba não tendo essa rentabilidade e, às vezes, até perdendo o valor do dinheiro. Agora, a poupança perdendo, portanto, como está o Ana Alves, para o pequeno investidor, aquele que
olhava apenas para a poupança, ele não fica sem opção, não, porque, por exemplo, a gente fala aqui em outros papéis, você mesmo tem orientado, mas para a grande massa da população que não conhece bem o mercado financeiro, como funciona a coisa, fica praticamente sem opção para fazer, porque era a poupança. A poupança é onde todo mundo ia, principalmente aquele pequeno investidor, e a procura. Tem outros papéis que você disse que tem isenção do imposto de renda. LCI, qual foi o outro? LCA, que é a É. letra de câmbio agropecuária, né? A, Fundo L, a imobiliário. LCI, a LCI ainda é isenta, porque houve uma época que ela não estava rendendo bem, não. Não, ainda é sim, mas depende muito, como eu te falei, da taxa de juros. Agora, você falou muito bem, viu, Tom? Realmente, a poupança é o tipo do investimento que as pessoas estão habituadas, né? Muitas Isso, vezes os bancos, eles já abrem, não abrem nem conta corrente, eles abrem uma conta poupança, exatamente, isso. não é Isso, verdade? é. Para estimular as pessoas a colocarem o dinheiro ali. Então, isso é comum. Mas é importante a gente conscientizar a todos de que não existe esse rendimento mais, né? Então, se isso acontecer contigo no seu banco, você fala, olha, já que eu tenho esse recurso, vamos, me indique alguma outra aplicação, né? Então, hoje eu diria assim, que a maioria das aplicações rende mais do que a própria poupança. Então, vale a pena, sim, quebrar esse tabu aí e mudar de investimento. Ana, mas agora só para a gente situar uma coisa bem prática do dia a dia, para qualquer brasileiro, esse classe média mesmo, classe média baixa, que tem aquele dinheirinho lá. Ele vê que o dinheiro não está rendendo na poupança, que ele está perdendo no final do ano. Quando ele faz a soma, ele vê que perdeu o dinheiro daquele que ele tem com a inflação do período. Não deu, então perdeu o dinheiro. Agora, ele que quer uma poupançazinha lá, que pode chegar no fim do mês, tem um probleminha no colégio, tem um probleminha de saúde, ele vai lá e pega um dinheirinho dele e tal. Que outros papéis permitiriam que ele agisse dessa mesma forma sem perder no rendimento? Quer dizer, ele tem uma necessidade por uma questão de saúde, uma emergência que aconteceu, vai lá, tira um dinheirinho e o rendimento não vai ser comprometido. Ótima pergunta. Na verdade, Tom, dentro da área de investimento existem inúmeros tipos de investimento. Aqueles que você não pode mexer, aqueles, né, que a gente chama de carência. Então, tem que ficar 3, 6 meses, às vezes, dependendo do tesouro, né, se for tesouro direto, né, que é um investimento que você gosta, se for de tesouro direto, você tem que ficar anos sem poder mexer. Mas existe, sim, fundos que são às vezes, até de resgate automático. Ou seja, quando você precisa, o dinheiro já vai para a conta. E você não perde o rendimento. Você, na verdade, vai perder o rendimento em relação ao que você tirou, né? Não sobre o que ainda ficou lá. Então, eu diria para essas pessoas se orientarem tanto com alguém no banco, ou hoje em dia, a gente tem todos os aplicativos do banco que você mesmo pode fazer esses investimentos, né? E lá fica bem esclarecido. Eu entendo que, como a gente já sabe muito bem como funciona a poupança, a nossa sensação de segurança é maior em fazer a poupança. Mas vale a pena, para que você não perca o valor do dinheiro, ver esses fundos de renda fixa que tem resgate automático. Pergunte assim: eu vou precisar do dinheiro, eu não posso ficar com ele preso. O que você me indica? Então, eles vão te orientar e, com certeza, é um valor que vai ter uma rentabilidade melhor ainda do que a poupança, mesmo você utilizando. Mesmo utilizando. Não, também, eu acredito que mesmo utilizando não será também um rendimento tão significativo, tão maior não, né, Ana? Você- Na verdade, o princípio básico do investimento você vai ter maiores rendimentos quanto menos você utiliza o recurso, Exatamente, né? é. Então, a longo prazo, você tem sempre muito mais rendimento do que para situações emergenciais. Mas muitas vezes, então, as pessoas deixam dinheiro na poupança por um ano mesmo. E aí tem o perigo de estar perdendo dinheiro, né? Então, essa avaliação da sua situação financeira é muito importante. É E é verdade. sempre importante ter uma pequena reserva, isso a gente sabe, né? Ana Independente da Alves, situação. foi tão bom conversar com você hoje, rapaz, mas eu fiquei preocupado, porque a poupança é tão legalzinha antigamente, não era? Eu saía com carnezinho ali, poupança não sei de quê, controlando. Eu lembro até que o Alberto Damasceno brincava muito, porque existia o Bandesp, não existia? Não, não houve? Não sei se você alcançou, não existia o banco, eu acho que não existe mais não. O Bandesp, né? Ah, daqui, né? Daqui do Pois estado é, do como eu Ceará. não sou daqui, eu não conheço. Eu conheço lá do. Ah, deixa eu ver Eu aqui, conheço do Rio, que a gente tinha o Banerj no Rio,
era É. bem forte também. Então, eram bancos fortes e que realmente essa sensação da poupança era fantástica, Não, não né? existe. Aqui não existe mais, não. Estou vendo aqui, eu peguei agora aqui. 20 anos sem o Bandesce, tá aqui. Olha aí. É, no, ex-funcionários, né? Tal, tal. O Bandesce. É, como era o nome, meu Deus? Ex-funcionário da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, não sei o quê, e do Banco de Desenvolvimento do Ceará. Era, existia. Olha Não aí. existe mais. E lá tinha poupança. E eu me lembro que o Alberto Certo. Damasceno, na época que o negócio não estava dando certo, tal, aquela crise, ele dizia: a poeira sobe, o ban desce. Tinha uma música, né? Que ele dizia. Então a poupança parece estar mais ou menos neste rumo aí. A poeira sobe e o ban desce. Ana Alves, um abraço para você, hein? Obrigada, ótima semana para vocês. Vamos ver se a Daniela volta, né? Eu Um acredito que amanhã ela abraço. deva estar aqui. Se Deus quiser, ela deve estar aqui de volta amanhã. Valeu, Ana. Um abraço. Bom dia. Foi muito bom Bom conversar dia. com você. Aí, portanto, batemos um Obrigada. papo com a nossa colunista, palestrante, economista do Diário do Nordeste, colunista do Diário do Nordeste, Ana Alves. Hora de Valeu. terminar. Tchau.